Para isso, nós convidamos a consultora do bem-estar e pediatra, a doutora Ana Escobar. Bom dia, doutora Ana. Bom dia, tudo bem? Flavinha. Bom dia. Bom dia a todos. E temos aqui também o médico clínico geral, doutor Antônio Carlos Lopes. Bom dia, doutor, bem-vindo. Bom dia. Aparelho digestivo. Olha que beleza. Esse pode ser, Flavinha, o meu próprio aparelho digestivo. Olha, aqui a que gente pode beleza. entender porque de vez em quando acontecem aqueles barulhos terríveis. É o tema do nosso programa de hoje. Aproveitar a presença do doutor Antônio Carlos. Por quê, doutor? Parece que às vezes a gente está ouvindo um leão dentro da barriga. Olha o leão aí. Por que esses barulhos acontecem, doutor? Bem, porque no estômago existe ar e líquido. E o movimento deles produzem um ruído que pode ser ouvido por outras pessoas ou ouvido apenas pela própria pessoa. Esse está todo mundo ouvindo, né? Será que tem o mesmo tamanho de tireoide, doutor Antônio Carlos? Será que a tireoide dos homens e das mulheres é do mesmo tamanho ou tem alguma diferença? A diferença está muito mais vinculada à estatura do que ao sexo, né? De tal forma que mulheres e homens com a mesma estatura, mesmo peso, terão a glândula tireoide praticamente com o mesmo tamanho. Ele creque, né, doutor? A gente tem aqui o esqueleto para mostrar como é que funcionam, como é que funciona esse creque, como é que funciona esse estalar de ossos, né? Aqui a gente vai mostrar, por exemplo, o joelho. A gente tem um plástico bolha que está simulando aqui várias estruturas que a gente tem entre os ossos que impedem o atrito, né, doutor, Isso. entre esses ossos? Faz com que haja uma distância entre um osso e outro à custa de cartilagem, que seria, dependendo do órgão do osso ou o menisco, à custa de um líquido que fica pelo meio e dos ligamentos, de tal forma que um osso não encosta diretamente no outro, né? E como é que acontece esse estalar de ossos? Vamos mostrar nas mãos aqui, por exemplo. Muita gente estala os dedos. Bem, ele estala os dedos, aí é voluntariamente, quando traciona um osso em relação ao outro. E esse pequeno deslocamento produz um ruído, né? Existem os estalos espontâneos também. E isso acontece quando existe uma alteração no ligamento e quando existe uma ligação na composição do líquido que está entre um osso e outro, em última análise, na articulação. Nós já falamos do ronco. Doutor, como a gente sabe se a pessoa... Dá para saber pelo barulho se a pessoa está só roncando ou se ela sofre de apneia? Sim, é possível saber. Evidentemente que na apneia do sono, por exemplo, que é muito frequente, isso vai depender de quem estiver ao lado para nos dar informação. Nos outros tipos de apneia que nós temos, que depende fundamentalmente de alterações da composição dos gases no sangue do indivíduo, então nós temos características de cada uma delas que, pelo tipo de informação que recebemos, podemos saber qual é a causa dessa alteração da respiração. Vamos ver, a gente tem uma ilustração para que as pessoas entendam melhor aqui. Se você me permite, é importante que se diga que o indivíduo não pode sentir seus órgãos e nenhum ruído dos seus órgãos. Se houver qualquer ruído que ele ouça, ou se ele sentir algum órgão, é porque algum problema está existindo. Isso é fundamental. Perfeito. Então aqui a gente tem uma pessoa que ronca, é um ronco normal primeiro. Sim, esse é o ronco normal. Normalmente não deveria existir ronco, né? Não é normal. Não é normal. Quer dizer, então o indivíduo ronca porque o pálato, que é uma membrana que fica perto da faringe, ele cai quando o indivíduo está relaxado, dormindo, e o ar, quando passa, ele vibra, né? Outras vezes a vibração ocorre ao nível das cordas vocais. Então é uma mistura de causas para a produção desse ronco que está aqui ilustrado, né? Aí a gente tem uma outra imagem que é a pessoa quando ela tem ainda é o ronco, né? Ainda é o ronco aqui. Aí agora a gente vai ver quando a pessoa tem apneia. Sim, nesse momento percebe-se que uma estrutura está obstruindo a passagem para a traqueia, né? Quer dizer, a apneia é quando a pessoa para de respirar por um tempinho. Por um tempo. Quando para de respirar, o organismo lança a mão de uma série de hormônios, né, que fazem com que ele desperte e, consequentemente, volte a respirar. Esse despertar nem sempre é percebido pelo próprio indivíduo.
Agora, existem também os espasmos que acontecem aqui, dando um ruído muito estranho, né? Quer dizer, o estridor laringeu, assim chamado, que é por fechamento, porque é um espasmo, quer dizer, não há nenhum outro fator, não há nenhuma rolha que eu possa obstruir, não há queda de palato, nada disso, é simplesmente o espasmo, que é o estridor laringeu chamado, que é um sinal de algo muito importante para nós, como médicos. E a gente viu aqui a nossa última ilustração, que é quando a pessoa, ela, num ronco, ela desperta, volta a respirar. Isso é a custa da liberação de várias substâncias, hormônios, que fazem com que o indivíduo desperte como um mecanismo de defesa, né? Por isso ele para de respirar um período que vai variar muito de um para outro, dependendo inclusive do grau de apneia que ele tem. Então essa é a apneia obstrutiva do sono, né? Agora nós temos apneias sem ser obstrutivas e podem acontecer inclusive com o indivíduo acordado, né? Por exemplo, um tipo de respiração muito comum que acontece em idosos, acontece em cardiopatas, né? Indivíduos com deficiência no sistema circulatório, que ele tem uma respiração bastante característica, chamada respiração Cheyne-Stokes. Não me interessa muito no momento, mas de qualquer forma mostra que em alguns momentos ele para de respirar e depois ele volta acordado. Depois ele volta a respirar devagarzinho e vai subindo, respira muito rápido e novamente vai diminuindo a respiração até o ponto em que ele para de respirar novamente. Isso corresponde a alterações da composição da taxa dos gases do sangue, fundamentalmente da taxa de gás carbônico e de oxigênio. Quer dizer, tem que ser investigado. Tem que ser investigado. E tem uma pergunta aqui da Érica Francisca. Esses barulhos na barriga podem ser gases, doutor? Certamente são gases, principalmente ao nível dos intestinos. Não é apenas o estômago que produz esses ruídos, mas isso é muito mais frequente ocorrer ao nível do intestino.